Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Elza Amorim Carvalho e eu quero trazer algumas visões que o Senhor trouxe para mim na madrugada deste dia 9/1/2021. Eu quero começar pelas últimas, que eu me recordo bem melhor. Essas eu tive, era aproximadamente já umas 6h30 da manhã, quando eu ouvia falas e ouvi uma voz, não parecia ser humana. Eu creio que seria de um anjo do Senhor, e eu via as imagens ao mesmo tempo. Eu via imagens de pessoas assim, nas florestas, nas matas do Brasil. Elas colocavam uma etiqueta, outros colocavam uma plaquinha na frente, riscava no mapa, mapeava. E foi quando, em meio eu vendo essas cenas, eu ouvi essa voz falar assim: estão destruindo o Brasil. Toda a vegetação do Brasil estão sendo mapeada para estrangeiro. E neste momento eu levei um susto e minha mente voltou, porque eu me recordei que eu vejo nas mídias, nos jornais, árvores da floresta brasileira, tanto na Amazônia, na Bahia, em vários cantos, sendo mapeada. E quando Deus me deu essa visão aqui, eu fiquei assustada. Meu Deus, amados do Senhor, a gente tem que acordar enquanto é tempo. E antes dessa visão, eu vi outra. Eu vi de frente, eu tinha a impressão que era uma igreja, que eu tinha visto uma cruzinha na frente. Estava pegando fogo, um fogo amarelado. Estava sendo consumida pelo fogo, mas de repente eu já via algo que não era propriamente como uma igreja, era tipo uma fundação ou um consulado, porque eu vi também uma bandeira, não sei que bandeira, não consegui discernir a bandeira, mas eu vi que era uma bandeira, bem como se fosse a cruzinha, mas era uma bandeira pendurada bem no auge. Então eu creio que isso seja uma fundação também, um consulado. E eles estavam pegando fogo, de repente a imagem ficou estática, eu não via mais pegando fogo, mas ela veio se materializando e ficou como se fosse uma capa de um livro. Aquelas pilastras ali na frente, como se fosse a capa de um livro, de uma fundação, de um consulado. E eu parei de ver, minha mente voltou. Então eu creio que algo da história da humanidade, a igreja está sendo destruída, algo da história da humanidade está sendo destruído, está sendo incendiado, vai pegar fogo e só vai restar ficar na memória, como capa de livros, como fotografia. O que eu entendi nessa visão foi isso, porque era coisa muito real. Então essa fundação, esse consulado, esse lugar está sendo destruído de alguma forma e só vai restar a memória. Assim como a igreja. Eu vi a primeira, foi a igreja incendiada, pegando fogo. E eu creio que isso é a igreja de Cristo. Alguma igreja aí, ou a igreja no geral, está pegando fogo, está sendo destruída, está sumindo, desaparecendo, só vai restar a memória. E na madrugada eu tive outras visões, eu ouvia muitas vozes, muitas falas, noticiário pesado, era algo muito tenso. E eu ouvi assim também: Curitiba, deixa a justiça, filhos sobre vacina. Algo assim, foi algo tenso. A notícia era tensa, eu tentei entender, mas eu vi que era Curitiba, deixa a justiça, e eu entendi o filhos para ser vacinado. Aí eu entendi, minha mente voltou e eu entendi que o estado de Curitiba
vai entrar na justiça para que os jovens ou os pais vão entrar na justiça no estado de Curitiba para que os filhos sejam vacinados para voltar às aulas. E isso vai ser uma destruição na vida dos jovens. Se as pessoas soubessem o que está acontecendo no mundo espiritual, e esse bombardeio terrível está acontecendo em Curitiba, no sul, por causa do fechamento das igrejas, por causa da aceitação da decadência espiritual que houve no meio da igreja, acatando as normas de segurança. A igreja foi totalmente hipnotizada pelo breu de Satanás, foi totalmente envolvida pelo engodo maligno, e a igreja está curvada. Estão aceitando, estão achando, acatando que essas medidas de proteção de fato os proteja. Tiraram a visão do reino de Deus, das coisas de Cristo, e colocaram no homem. E destruição, muita destruição está vindo. Fazer o quê? Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. A palavra é viva e eficaz, está nos alertando. Mas as pessoas não querem dar ouvido, deixou comichão nos seus ouvidos crescerem. Fazer o quê? Depois eu via também, eu via assim como se fosse uma reunião mesmo, uma mesa redonda, e pessoas debatiam, mas não era humano, era anjo. Eu tinha plena convicção que era anjos. Eu via o clarão, eu não conseguia ver o rosto, mas eu via as pessoas sentadas, como ser humano mesmo, sentado na mesa, debatendo, falando, e ouvir quando um disse assim: será que eles não estão vendo as influências de Satanás na pandemia? Estava questionando a igreja, o povo, os líderes, que será mesmo que eles não estão vendo o que o inimigo está fazendo por detrás de tudo isso? Será mesmo que os líderes, os pregadores da palavra, não estão vendo que Satanás está por trás de tudo? Por que não reage? Por que não toma uma decisão? Porque está apenas dizendo que está orando? Porque se estivesse orando, mesmo ouvia a voz de Deus. Porque não atenta? Porque não toma uma atitude, mas fica catando? Então eu vi essa reunião no mundo espiritual. Agora cabe crer quem quiser. A coisa está muito feia, e eu continuei ouvindo, já era algo, era um debate, eles debatiam com as coisas que estavam acontecendo com a igreja na terra, a decadência, a dormência, o declínio que a igreja teve para o mal, a decadência que está se arrastando, que a igreja está sendo levada. E eu ouvi assim também, já por outra voz, não foi a mesma voz, mas era daquela reunião mesmo. Ele disse assim: essas medidas de proteção não vieram de Deus, não agrada a Deus. É como se tivesse assim batido na mesa, sabe, afirmando: essas medidas de proteção não vieram de Deus, não agrada a Deus na pandemia. E minha mente voltou, e eu fico, eu não sei nem dizer, em choque, porque eu tento alertar, tento avisar, mas ninguém acredita. Fazer o quê? Esperar Deus fazer alguma coisa. Depois eu vi uma trama, aí já era humana. Essa aqui era homens. Eu vi alguém tramando contra a vida de outra pessoa e tentava seduzir alguém, ludibriar alguém a cair, a ser subornado, para dizer a verdade. Essa trama era para subornar alguém para se sujeitar ao que eles queriam. Eu ouvi 2 homens conversando, não vi o homem, eu sabia que eram 2 homens que estavam ali conversando, e quando um falou algo com o outro, esse outro respondeu assim: ele não gosta, eu sei que ele não gosta disto. Aí o outro falou assim: é só tentar.
tente. É 2 horas só, tente. E quando falou isso, aquela voz, tente, como se fosse obrigando a pessoa, faça isso, suborne ele. Então, alguém está sendo acuado para ser subornado para alguma coisa que é destrutiva. Certamente isso virá à tona, nós saberemos. Se Deus mostrou, se Deus me mostrou, é porque o caso virá à tona, não ficará no anonimato. E eu continuei ouvindo, não sei se foi a sequência disso, mas não parecia para mim a mesma voz. É como se tivesse sendo investigado como encontrar a pessoa. Era uma trama assim, e eu ouvi assim, ele falou, mas já foi outra pessoa falando. Ele falou que sai de casa às 5h30 da manhã. Eu ouvi isso. Ele falou que sai de casa às 5h30 da manhã. Aí minha mente voltou. Eu não sei mais. Mas isso é uma trama para pegar alguém, para subornar alguém, para destruir alguém ou pessoas. Algo sério. Com certeza virá à tona. Depois Deus me mostrou uma história. Eu fiquei vendo, eu estava envolvida na história. Eu estava com 2 vestidos na mão, um azul e um amarelinho assim, e procurava pedir a opinião de alguém. Eu visto esse ou eu visto esse? Depois eu me vi também e a pessoa me dizia assim, vista esse. Aí eu peguei. Depois eu me vi com um celular na mão e questionava assim, este grupo ou este grupo? Quem eu boto? Aí, e de repente, é como se o cenário tivesse parado e eu ouvia uma voz dizer assim, não soubeste, não subirá. A minha mente é como se fosse um choque elétrico, a minha mente voltou. E eu entendi perfeitamente essa visão. Se houver dúvida, vai ficar. O reino dos céus é tomado por fé. Ou nós acreditamos ou nós duvidamos. E Deus, através dessa visão, eu entendi que o Senhor estava me mostrando a insegurança, a dúvida das pessoas. Será que é de Deus? Será que não é? Será que vai ser assim ou será que não for? As decisões, se nós confiamos na palavra, então tem que ser sim, sim, não, não. Se nós confiamos no Evangelho, temos que ler a palavra, conferir na palavra e decidir pela palavra. Não ir atrás de opiniões de terceiro. Não dar ouvido à mídia, não dar ouvido a pessoas que não têm compromisso nem intimidade com Deus. A nossa opinião e a nossa decisão diante de Deus é o que vai contar. Se você ficar com dúvida quanto à salvação, não vai subir, não vai ser salvo. Então, se duvidou, se titubeou, o inimigo vai rastear, vai passar a perna. O reino de Deus é sim, sim, não, não. Creia que será salvo. Creia, faça a coisa certa, peça decisão a Deus, confie na palavra. Se você confiar na palavra, o mal não te destrói e você subirá. Se você crer e fizer conforme a palavra ensina, não ir atrás dos outros, você vai subir, você será salvo. Que Deus abençoe. Vou parar por aqui.